Olá a todos, bem-vindos de volta. A história de hoje é sobre algo que a maioria das pessoas nunca percebe, até que seja tarde demais. Estamos falando de Santo Expedito revelou a diferença entre quem cumpre e quem esquece a promessa. Se você tem acompanhado essas histórias, já sabe que Santo Expedito não era apenas um soldado romano comum. Ele via o que nós não vemos. Ele entendia o que nós não entendemos. E entre todas as revelações que ele recebeu, poucas foram tão poderosas quanto esta. Santo Expedito viveu em uma época onde ser cristão significava assinar sua própria sentença de morte. O Império Romano perseguia os seguidores de Cristo com uma ferocidade sem precedentes. Ser descoberto como cristão resultava em tortura pública, execução brutal e esquecimento eterno. Mas isso não impediu Expedito. Quando a graça tocou seu coração, ele não hesitou, ele não esperou, ele agiu imediatamente. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou, ele não pediu tempo, ele simplesmente disse sim. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Quando Santo Expedito decidiu seguir Cristo, ele estava cercado por seus companheiros soldados. Muitos deles zombaram dele. Outros tentaram convencê-lo a esperar, a pensar melhor, a não jogar fora sua carreira militar. Mas Expedito sabia que esperar significava perder. Ele havia visto soldados morrerem inesperadamente. Ele havia testemunhado como a vida pode terminar em um segundo. E ele não estava disposto a arriscar sua alma por conveniência. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. O martírio de Santo Expedito foi brutal, mas ele enfrentou tudo com uma serenidade que deixou até os executores desconcertados. Quando lhe ofereceram uma última chance de renunciar à sua fé, ele olhou nos olhos de seus acusadores e disse: "Eu escolhi hoje, e hoje escolho Cristo." A lâmina caiu. Mas o que os romanos não sabiam era que aquele não era o fim. Era apenas o começo de uma missão que atravessaria séculos. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz: "Espere mais um pouco." Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais.
e o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Existe um mistério profundo sobre Santo Expedito que poucos conhecem. Ele não é apenas o santo das causas urgentes. Ele é o santo que entende a urgência da salvação. Ele viu em sua própria conversão como o tempo pode ser um inimigo mortal, e por isso ele se dedica a ajudar aqueles que clamam por ajuda quando não há mais tempo. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência, mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. E esse sim custou tudo: sua carreira, sua reputação, sua vida, mas em troca, ele ganhou a eternidade. Um dos relatos mais impressionantes vem de um homem que estava preso injustamente. Ele havia perdido toda a esperança. Sua família estava destruída, sua reputação arruinada. Ele não sabia mais como rezar. Mas em um momento de desespero absoluto, alguém lhe disse: reze a Santo Expedito. Ele responde rápido. O homem, sem mais nada a perder, fez uma oração simples: Santo Expedito, se você é real, me ajude agora. Em 24 horas, novas evidências surgiram. Sua inocência foi comprovada. Ele foi libertado. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Mas Santo Expedito também trouxe advertências. Ele viu o que acontece com aqueles que ignoram os sinais, com aqueles que procrastinam sua conversão, com aqueles que dizem ainda tenho tempo quando o tempo está se esgotando. E suas advertências não são suaves, são urgentes, são severas, porque ele sabe o que está em jogo. Essa urgência não é desespero, é lucidez, é ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Santo Expedito
não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Há algo importante sobre a devoção a Santo Expedito que muitos esquecem: a promessa. Quando você pede algo a ele, você deve prometer algo em retorno. Não por barganha, mas por gratidão. Pode ser uma vela vermelha, pode ser uma oração específica, pode ser um ato de caridade. O que importa é que você cumpra, porque Santo Expedito vê o coração, e ele não esquece aqueles que esquecem suas promessas. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Rodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. O corvo pisoteado aos pés de Santo Expedito não é apenas um símbolo decorativo, é um lembrete poderoso. O corvo grita, cras, cras, que significa amanhã, amanhã, em latim. Ele representa a procrastinação, o adiamento, a voz que sempre nos diz que podemos esperar mais um dia. E Santo Expedito pisa nesse corvo porque ele sabe que amanhã é uma mentira perigosa. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? E esse sim, custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Santo Expedito tem uma conexão especial com as almas do purgatório, aqueles que morrem sem estar completamente preparados, mas que não estão perdidos para sempre. Eles esperam, eles sofrem, eles anseiam pela presença de Deus e dizem que Santo Expedito visita o purgatório frequentemente. Ele busca aqueles que clamaram por ele em vida. Ele busca aqueles que foram esquecidos. Ele busca aqueles que não têm mais ninguém rezando por eles. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade, cada batida do coração é uma chance de escolher bem, mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Quando alguém clama a Santo Expedito, ele não coloca esse pedido em uma fila. Ele não espera o momento certo. Ele age imediatamente. E isso não é exagero. É testemunhado por milhões de devotos ao redor do mundo. Respostas que chegam em horas. Milagres que acontecem em dias.
situações impossíveis que se resolvem quando já não havia mais esperança. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito não apenas resolve problemas. Ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Então, o que Santo Expedito realmente nos mostra? Ele nos mostra que não há tempo a perder. Ele nos mostra que a procrastinação é uma arma mortal. Ele nos mostra que Deus oferece graça hoje, não amanhã. E ele nos mostra que, quando clamamos com fé verdadeira, quando agimos com urgência sincera, o céu responde. E essa é talvez sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou, ele não pediu tempo, ele simplesmente disse sim. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata, porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais, e o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal, não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres.
Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Por isso Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou, ele não pediu tempo, ele simplesmente disse sim. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil, e não é coincidência. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Por isso Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou, ele não pediu tempo, ele simplesmente disse sim. Essa urgência não é desespero, é lucidez, é ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. E Santo Expedito responde,
Não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. E esse sim custou tudo: sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz: espere mais um pouco. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde e tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder, mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos?